Olá, começa agora o programa Vejam Só, transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão para quase todo o mundo. O sinal da RIT alcança as 3 Américas, Norte, Central e do Sul, não é? Portanto, o Brasil inteiro, fora os outros países da América do Sul, o Norte da África, o continente europeu e boa parte da Ásia. A todos os nossos telespectadores, as nossas boas-vindas. Para discutir o assunto de hoje, a produção correu atrás de uma advogada, né, para falar da parte jurídica legal do tema. É a doutora Janaína Zanetti Stabenal. Espero que eu tenha acertado o sobrenome dela. Acertou. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E do outro lado, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana e diretor do seminário José Manuel da Conceição. Como é que vai, reverendo? Tudo bem. Tudo bem? Firme? O senhor já conheceu a doutora Sim, Janaína? Boa noite. Vamos nos sentar? Doutora Janaína Zanetti Stabenal, é assim que fala? Isso. É de origem? Alemã, Pomerana. Mais detidamente pomerânia. Eu exatamente. estive esse final de semana, eu tive o privilégio de ser um dos oradores de um curso de seminário de ciências bíblicas lá no Espírito Santo e fiquei ao lado, né, do Dr. Ernie Seiber, que é luterano e que trabalhou com pomeranos. Ele falou bastante da comunidade pomerana. Então o senhor esteve ao lado dos parentes da família do meu marido. Pois é. Todos eles são do Espírito Santo, na sua grande maioria. Então, a doutora Janaína, a senhora é advogada? Sim, eu sou advogada. Especializada em alguma coisa? Especialista em Direito de Família. Direito de Família. A senhora esteve recentemente no programa, Sim, né? sim. A senhora é cristã? Sim, sou adventista do 7º dia. O endereço da sua igreja? Eu comungo na Igreja Adventista de Moema, que fica na Avenida dos Chibarás. Não me recordo o número, se não me engano é 135. No bairro de Moema. Perto do Shopping Ibirapuera. É. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Pelo convite. Né? Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, o senhor é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso. Esteve aqui uma ou duas vezes já, né? Mais um pouco. O senhor é diretor do seminário José Manuel da Conceição. Isso. Leciona? Leciono Teologia Sistemática e sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, ali no Jabaquara, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Muito bom. Aliás, essa avenida é muito legal porque tem as duas presbiterianas e tem uma igreja de Cristo também na avenida. Tem. Né? E tem uma adventista também lá na ponta. Igreja Jabaquara. É verdade, a igreja adventista fica também na mesma avenida, né? É verdade. Leonardo da Vinci. É isso mesmo. Perto da farmácia ali, né? Isso, na virada. É que eu fui pastor da Igreja Presbiteriana Independente, que é vizinha da Igreja Presbiteriana. É verdade. Ali. É verdade. Né? Muito obrigado pela presença. É uma alegria estar aqui. Mais uma vez. Obrigado. O tema é difícil, mas extremamente urgente e sério. Como cristãos devem se posicionar em relação aos recém-adquiridos direitos dos gays e do PL, né, Projeto de Lei 122? Você participa pelo telefone ou pelo computador, como sempre. 3337-5886, não esqueça que estamos em São Paulo, ou vejamsó.com.br. Assistamos agora a matéria que a repórter Carla Viana preparou apresentando o tema de hoje. Vejam só. De acordo com as Sagradas Escrituras, 2 cidades teriam sido destruídas por Deus com fogo e enxofre descido do céu. Segundo o relato bíblico, as cidades Sodoma e Gomorra foram dizimadas devido ao pecado cometido por seus habitantes, os cananeus, que além de imorais, eram dados à depravação sexual. Por isso foram castigados. Segundo estudiosos, as cidades de fato existiram. Em 1924, um grupo de arqueólogos encontrou suas ruínas na região do Mar Morto, em Israel. Séculos após a destruição de Sodoma e Gomorra, eis que comportamentos semelhantes aos dos seus habitantes ainda persistem, causando polêmica e divergência de opiniões até os dias de hoje. É o que se vê acontecendo com o projeto de lei 122 que tramita no Legislativo. O objetivo é punir qualquer ação, opinião ou crítica que venha a ser interpretada como discriminação ou preconceito quanto ao homossexualismo no Brasil, com pena de 1 a 3 anos de prisão.
Sendo assim, fere a liberdade religiosa e de expressão, direitos garantidos pela Constituição brasileira, expressas no artigo 5º, incisos 4, 6, 8 e 9. Em resumo, quem demonstrar constrangimento ao flagrar, por exemplo, um beijo gay será punido. Ou vai ter que fazer de conta que não viu nada e dizer para os seus filhos que é normal um casal do mesmo sexo trocar afetos. E como o mundo está mesmo de cabeça para baixo, recentemente um grupo de mulheres fizeram um protesto em prol de uma mãe que foi expulsa de um centro cultural em São Paulo por estar amamentando o filho. Daí a pergunta, o que é mais agressivo? Ver um casal gay impondo seu modo de vida em locais públicos ou uma mãe tentando alimentar o filho? Na realidade, todo mundo sofre discriminação. Sendo assim, deveria existir uma lei para cada um que se sentir ofendido. As mães que amamentam na rua, os nordestinos, os pobres e por aí vai. É por isso que a sociedade conservadora está reagindo com protesto ao PL 122 e aos recentes direitos adquiridos dos gays. E no programa de hoje, o Vejam Só pergunta: como os cristãos devem se posicionar em relação a tudo isso? Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Bom, tá bom. Essa foi a matéria da Carla Viana, como sempre, muito boa, né? E só uma correçãozinha aí, né? Os jornalistas de hoje estão viciados em teriam sido, a cidade de Sodoma e Gomorra teriam sido destruídas e tal. Foram, né? Isso é um vício do jornalismo hoje para evitar processo. Então, por exemplo, fulano e tal foi preso porque teria sido flagrado roubando. Ele não teria sido, ele foi flagrado. Se ele roubou ou não, o juiz é que vai dizer depois, né? Mas o jornalista, para evitar, então, abusa do teriam sido. Mas a Sodoma e Gomorra foram, sim, destruídas. Inclusive, os arqueólogos comprovam esse juízo de Deus sobre as duas cidades. Bem, doutora Janaína Zanetti Stabenauer, ajude-nos, por favor. O que, como legisladora, a senhora diria para nós? A senhora também é cristã, casada, né? Sim, tem filhos? Casada, tenho uma filha, Beatriz, de 8 anos. Então, aí, em relação aos recém-adquiridos direitos da comunidade homossexual, né? E ao possível ampliação deles, né? Ad extremo, pelo projeto de lei 122, a senhora, como operadora do direito e cristã, como responde à pergunta de hoje? Deixando de lado a parte polêmica, o direito ele serve e ele nasceu para trazer para dentro da lei todas as questões, situações do dia a dia que estão à margem da lei, que estão fora da lei. E as situações que envolvem relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, isso estava fora da lei, estava à margem da lei. E o direito tem que vir para abraçar isso, para legitimar esses direitos, na verdade. Então, assim, o senhor citou bem no início, duas pessoas que convivem juntas, amealham um patrimônio. Quando se separam, quando uma falece, quando uma adoece, quem vai cuidar desse patrimônio? Com quem fica, se eles não têm alguns herdeiros, obviamente não têm filhos até o momento, não têm filhos naturais, né? Com quem vai ficar esse patrimônio? Então, isso é uma situação que causa angústia para essas pessoas. Isso a gente só pensa na parte patrimonial, mas vamos dar um exemplo na área da saúde, né? As pessoas que convivem, que têm um relacionamento com pessoas do mesmo sexo, uma tem plano de saúde porque trabalha em uma empresa, a outra não pode ter porque não é casada formalmente, civilmente. Ora, se convivem juntas, se juntas contribuem para o crescimento do patrimônio, qual é o motivo? Isso nós estamos falando puramente em direito. Qual é o motivo dela não poder fazer parte, então, do plano de saúde daquele companheiro ou daquela companheira? Como dependente. Como seu dependente. Então, foi isso que o STF fez. Sim. Estendeu, reconheceu as uniões estáveis, né? Entre pessoas do mesmo sexo, como dando a elas os mesmos direitos que já dava às uniões estáveis heterossexuais. Exatamente. Tá. Eu vou ouvir o pastor, porque eu sei que a senhora deixou para depois o outro lado, né, que é o PL 122. Reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, e o senhor, como
é professor de teologia e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dirigindo um seminário, aliás, um seminário que leva o nome do primeiro pastor brasileiro, né? Ordenado no Brasil. Que era padre, né? Era padre. José Manuel da Conceição foi padre. É verdade. Então, como é que o senhor responde a pergunta? Essa pergunta, olha, Heber, eu creio que o crente, se ele se vir diante de uma lei que vai contra a Escritura, o conselho de todo pastor que eu acho está nos assistindo vai ser para que nós desobedeçamos as leis. E nós estamos numa situação estamos às vésperas, se isso for aprovado, de desobediência civil mesmo. Porque a Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, o Supremo Tribunal aprovou a entidade familiar para os homossexuais. O PL 122 tem alguns absurdos que a gente deve tratar no programa. E um deles é proibir que as pessoas se manifestem contra a prática homossexual. E eu tenho observado os meus amigos pastores e muitos crentes que nós estamos prontos para ser presos. Se esse projeto passar, nós não vamos nos calar e vamos continuar chamando o homossexualismo de pecado, porque é isso que a Bíblia nos diz, não é? Então, o nosso conselho é esse, é desobedecer ao Estado se essa lei passar. E sermos presos se for necessário. Agora, em relação ao que o STF já fez, acho que nós não precisamos nos posicionar ou fazer nada contra, porque é uma regulamentação quase que patrimonial, né? Verdade, parece-me que não afeta as igrejas, essa entidade familiar. Embora, eu conversava com a doutora, é muito triste nós percebermos que agora abriu-se um espaço para a adoção de crianças. E a gente perceber que o Estado que deveria ser o guardião das nossas crianças, ele passar a entregar uma criança dentro de uma relação que aos olhos bíblicos e aos olhos de Deus não é uma relação saudável. Então, essa decisão do STF não é tão tranquila assim como tantos líderes evangélicos vêm dizendo por aí. De forma alguma. E, aliás, basta uma pesquisa rápida na internet para perceber alguns juristas do peso de Ives Gandra, por exemplo, mostrando que eles usurparam os direitos deles. Usurparam os direitos, aquilo que cabia. Isso. Porque na interpretação desse jurista, eu não quero entrar em área da doutora, mas na interpretação dele, o Supremo, ele deveria decidir questões de dúvida, questões que estão no vácuo. E lá na Constituição é bem claro quando determina-se que família é a união de um homem e de uma mulher. Onde é que está o vácuo? E é importante a gente perceber que a Constituição, ela diz que o Estado é o protetor da família. Por quê? Porque é por causa da família, que é a base da sociedade, que há a população para formar o Estado. Países europeus estão tomando medidas porque está faltando população, está morrendo mais gente do que nasce. Então, é um bem do país. Mas eles não querem imigrantes, né? Pois é. Mas eles incentivam para que haja povo. E a relação homossexual não gera povo, não gera prole. Então, por isso que a família é um bem do Estado e é protegida pela Constituição. Tá. Bom, o senhor mencionou na sua fala que a Bíblia chama homossexualismo de pecado, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir um trecho da Palavra de Deus, um dos trechos onde a questão homossexual é tratada, e nós vamos ouvir na nova versão, na linguagem de hoje. Preste atenção, nessa passagem é 1 Coríntios, capítulo número 6, a partir do versículo número 9, se não me engano. Do versículo 9 até o versículo número 11. Vamos ouvir. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Viu?
Esse trecho, 1 Coríntios, capítulo número 6, versículos 9 a 11, deixa bem claro, né? Eu vou até pedir para repetir já esse trecho, mas antes deixa eu falar para você. Nós estamos usando o texto para amparar o debate que nós estamos fazendo e, ao mesmo tempo, fazer a propaganda para você da Bíblia em áudio, uma coleção